bem-vindos mais a uma análise semanal de negócios Forex e vamos começar a nossa análise analisando as notícias do calendário económico para a próxima semana. Começamos então na segunda-feira com uma notícia muito importante, que é a decisão da taxa de juro do Banco Chinês, que acontecerá mais logo por volta das 2h30 da manhã. Esta decisão será importante para os pares asiáticos, nomeadamente para o dólar australiano. Depois, no dia seguinte, temos aqui uma data de notícias que são importantes para o euro, como o PMI alemão e, de uma maneira geral, para a Europa, portanto, a média para a Europa toda, e que está previsto ser bastante superior ao valor atual. O que, a confirmar-se este valor, servirá como um impulsionador do valor do euro. Portanto, o euro terá tendência a subir se realmente se verificarem estes valores do PMI na terça-feira por volta das 9 horas. Na quarta-feira temos notícias importantes para o dólar da Nova Zelândia. Em princípio, o dólar ficará, a taxa de juro do Banco Central ficará na mesma, o que serão, em princípio, mais notícias para a Nova Zelândia, ou o dólar da Nova Zelândia. Depois, na quinta-feira, temos aqui notícias muito importantes para o dólar. Segundo as previsões, tudo indica que o dólar, na quinta-feira, irá ter uma valorização devido a estas previsões que temos aqui, como, por exemplo, a taxa de o balanço comercial, a compra de bens duráveis, etc, etc. Portanto, boas notícias para o dólar estão previstas para quinta-feira e para sexta-feira não há assim nada de importante. Temos aqui uma notícia importante para o iene japonês na sexta-feira e temos uma notícia também de importância alta para o sentimento de negócios de Michigan, que também está previsto subir um bocadinho, portanto, indo ao encontro das notícias de quinta-feira, que dão previsão de uma subida para o dólar. Então, e é isto que nos reserva a próxima semana, em termos de notícias económicas. Vamos passar agora para a análise dos pares desta semana. Ora, o primeiro par que vamos analisar esta semana é então o dólar australiano e o iene japonês. Estamos a ver o gráfico semanal. Em termos de gráfico semanal, esta é as linhas de tendência. Reparamos que o preço chegou aqui a uma zona de resistência, este risco vermelho que está aqui, e vamos agora passar para, analisando o gráfico diário. Vemos que há aqui houve uma descida, tal como previmos a semana passada. Houve aqui uma descida, mas é possível que o preço tente esta linha. Ficou aqui desde a semana passada, portanto eu a semana passada dizia que o preço chegando a esta linha de tendência que está aqui em baixo, esta aqui, iria continuar a subir. É provável que sim, portanto essa é a nossa expectativa, que o preço cresça, suba para aquela zona, uma vez que ainda não atingiu esta linha de descida que é semanal, como disse a semana passada, e portanto esperamos que o preço suba ainda até ali, antes de fazer uma retração ainda maior. Mas também pode ser que esta linha de tendência seja quebrada, pelo que devemos prestar toda a atenção ao que vai acontecer nos próximos tempos, nos próximos dias. Portanto, analisando aqui a 4 horas, isto agora está a 4 horas, temos então aqui a linha de tendência diária e temos esta linha que foi ultrapassada, que era também uma linha de tendência diária, foi ultrapassada e o preço veio testar outra vez e, portanto, é provável que agora continue a subir até
encontrar este nível que temos aqui em cima, esta linha de tendência semanal. E, portanto, é isso que esperamos, mas pode acontecer que o preço, os grandes bancos decidam apostar numa descida até cá em baixo. Não sabemos. Portanto, neste momento, este par está precisamente numa encruzilhada em que não sabemos se vai subir ou se vai descer. Portanto, o que temos a fazer é esperar. Temos que esperar para ver o que vai acontecer e só depois, reparem que estas linhas não são, isto não é uma ciência exata, não é? Nós temos que fazer aqui aquilo que nos parece melhor, mas isto de linhas de tendência nunca é uma ciência exata e, portanto, se fosse assim, seria muito fácil e toda a gente era milionária, não é? E, portanto, nós temos que tentar fazer o nosso melhor para adivinhar, digamos assim, o que se vai passar. Portanto, neste momento, meus amigos, não se faz nada em relação a este par e vamos esperar para ver o que é que acontece. Ou ele chega aqui e volta a subir, ou chega aqui e ultrapassa esta linha para baixo e então nós entramos a descer. E para já é tudo para este par. O par que se segue é o euro-dólar. Analisando o gráfico semanal, podemos ver que o euro está a descer, de acordo com, seguindo esta linha de tendência que está aqui por cima, e nas últimas semanas, ou há 2 semanas atrás, atingiu aqui uma zona importante, ou uma resistência, uma zona de resistência, aqui por volta de 1.14. Ora, chegou ali e agora, neste momento, começou a descer. Analisando agora o gráfico ao dia, podemos ver que está a fazer exatamente aquilo que previmos na semana passada. Esta linha amarela ficou aqui desde a semana passada, portanto, eu prevejo que ele chegue a esta linha, a esta área que está aqui a verde, que é por volta de 1.11, e então depois poderemos pensar numa subida novamente, ou até se pode dar o caso de o preço descer até mais um bocadinho, até 1.09. Portanto, vamos acompanhar. Para já, o próximo alvo, ou o objetivo, é esta zona esverdeada que está aqui, que coincide a 1.11, e depois veremos o que se passa. E por este par é tudo para esta semana. O par seguinte é o dólar canadiano franco suíço. É um par novo, a semana passada não falamos dele, mas eu esta semana reparei que este par está talvez numa altura de mudança de tendência e achei interessante mostrar-vos este par. Reparem que desde 2015 o par tem andado aqui numa zona de range aqui durante vários anos, portanto em vários anos ele está aqui entre 0,78 e 0,68 ou 0,69. Portanto, este par tem andado por esta banda aqui, mas agora dá-me a impressão, e estamos a ver velas semanais, dá-me a impressão que há uma tendência para subir. Portanto, reparem, estamos a ver agora o gráfico à semana, o preço atingiu esta zona de resistência. Passando agora para o dia, podemos ver melhor que está a zona da resistência e neste momento o preço está a obedecer a esta linha de tendência de subida. Portanto, é muito possível que o preço volte, depois de ter atingido esta linha de resistência, volte a subir para atingir esta zona, para atingir aquela zona ali, ou até continuar de maneira a atingir aquela linha de tendência semanal. Portanto, para nós, o nosso veredito para este par é uma subida,
Para começarmos a olhar para subidas, é preciso naturalmente olhar para os time frames menores e, portanto, quando nós, reparem que nós temos aqui outra linha importante, uma linha importante de resistência, que é esta aqui, e neste momento nós temos aqui, nota-se aqui uma subida acentuada, um triângulo. Temos aqui um triângulo constituído por esta linha que estamos a ver aqui e por esta linha horizontal. Se o preço ultrapassar esta resistência que está aqui, podemos comprar. Portanto, podemos entrar neste par e apontar então para 0,7180, o que significa uma subida de cerca de 159 pips, o que não será mau de todo. E para este par é tudo para esta semana. O próximo par, que também foi analisado a semana passada, é a Libra versus Yen. Este é o gráfico semanal. A linha de tendência será esta, ou é uma possível linha de tendência, esta que estamos aqui a ver. Ainda podemos talvez melhorá-la um bocadinho. Podemos pô-la talvez aqui mais em cima. E então o que é que aconteceu nas últimas semanas? Esta semana foi uma semana de descida, as outras duas foram uma semana de subida acentuada. Reparem que o preço chegou aqui a esta zona de resistência e agora, analisando ao dia, ver o que é que aconteceu, o par desceu até fazer aqui uma retração, naturalmente. Portanto, o par chegou ali. Esta semana ele desceu até aqui, tal como nós tínhamos previsto, desceu novamente até atingir esta linha de tendência que temos cá em baixo e agora poderá recomeçar a sua subida. Poderá recomeçar a sua subida, mas está agora numa fase está aqui numa fase de indecisão, digamos assim. Portanto, devemos aguardar que haja uma definição, mas em princípio apontamos para uma subida que poderá chegar até aquele nível lá de cima, este nível aqui, que é uma resistência semanal, ou poderá primeiro chegar a este nível aqui, foi onde chegou da última vez, foi o ponto alto, o último ponto alto, foi aqui, e veremos depois então o que é que se vai passar. Portanto, uma vez mais, para este par, Libra inglesa e Yen japonês, aponta-se para uma subida. Se analisarmos o gráfico à hora, analisando o gráfico à hora, podemos ver aqui também outra linha de tendência, que será, por exemplo, esta. Podemos ver aqui uma divergência entre o preço e o gráfico, o indicador MACD, e portanto isto normalmente é tendência de inversão, significa uma inversão da tendência. Portanto, isso quer dizer que o par estará possivelmente a preparar-se para inverter esta tendência de descida que tem sofrido aqui na hora e poderá então começar a subir. Portanto, é este o meu veredito para esta semana, para este par, é de subida. O próximo par é o dólar da Nova Zelândia versus Yen japonês. Este é o gráfico semanal. Podemos ver que o preço está a obedecer aqui a um edge descendente, mas nas últimas semanas houve uma subida rápida que atingiu ali a linha de tendência. Este é o gráfico semanal e aqui basicamente está resumido aquilo que eu disse na semana passada e que eu espero que aconteça. O par teve uma subida bastante acentuada nos últimos dias. Nos últimos dias ele desceu, não é? Mas houve aqui uma subida realmente acentuada e agora está a haver aqui um descanso, não é?
Analisando em termos de Fibonacci, o Fibonacci, fazendo o Fibonacci entre este ponto aqui em baixo e o ponto mais alto da subida, nós vemos que neste momento o preço está nos 38, mas eu acredito que ele venha até cá em baixo, que é onde estão os 61.8, e portanto até ele chegar aqui não devemos fazer nada. Quando ele chegar aqui, pode ser até só na próxima semana. Reparem que eu continuo aqui com um alerta. Esta setinha vermelha que está aqui foi um alerta que eu coloquei. Quando o preço chegar aqui, então eu olho para ele com vontade de entrar para cima. Para já não entro para baixo, porque ele simplesmente pode começar a subir a partir daqui. E portanto eu não sei exatamente, não é muito seguro fazer uma jogada dessas. Vamos esperar que ele chegue cá em baixo e então sim eu vou entrar com mais confiança neste par para cima. E é tudo para este par para esta semana. E para terminar esta análise semanal, vamos terminar com o ouro. Estamos a ver o gráfico semanal do ouro. Aquilo que eu disse a semana passada mantém-se esta semana. O ouro estava numa zona, está numa zona muito alta, mas ainda não chegou a esta zona de resistência que será aqui em cima, esta zona aqui. E portanto é provável que ainda chegue cá, que serão os 1790 dólares por onça. Reparem que o preço está exatamente no mesmo sítio onde estava há 8 dias atrás. E portanto, quem entrou a descer, vamos passar agora para o dia, a vela ao dia, agora são velas diárias. Quem entrou a descer poderá ter lucrado aqui um bocadinho, se for uma jogada agressiva, mas realmente o preço voltou a subir. E portanto, eu continuo à espera que o ouro desça, mas ainda não há sinais para isso. Portanto, eu acredito que o ouro vem para o nível de 1546. Agora, quando é que isso acontecerá, realmente ainda não sabemos. Há alguma maneira de prever isso? Sim. Como é que nós podemos fazer? Podemos ir para o gráfico das 4 horas e tentar ver aqui, nas 4 horas, um sinal de uma possível quebra de tendência. E, por exemplo, analisando esta linha aqui, temos aqui uma linha de tendência e podemos analisar ainda outra. Por exemplo, reparem, vamos aqui analisar numa hora e aqui estamos a ver o gráfico de uma hora. Podemos fazer uma linha de tendência assim, não é? Estão a ver? Podemos fazer uma linha assim. E então, quando o preço descer para baixo desta linha de tendência, podemos então entrar sell. Mas reparem que durante toda esta semana o preço andou à volta desta zona e sem grandes alterações. Vou só puxar esta linha aqui mais para baixo, onde se vê melhor aqui esta zona de intervalo onde andou o preço. Tudo aponta para que ele comece a descer, realmente, mas existe ainda o fantasma desta área cá em cima, onde o preço poderá chegar antes de começar a descer. E, portanto, o meu conselho é não façam nada até o preço não cruzar esta linha de tendência para baixo. Quando cruzar, então, podemos entrar em sell. E pronto, meus amigos, esta semana era tudo. Desejo-lhes bons negócios e até para a semana.